Vamos lá, vamos falar agora sobre o contrato a prazo determinado, contrato que está previsto lá no artigo 443 da CLT. Amigos, diferentemente dos contratos que vimos anteriormente, contrato terceirizado, contrato temporário, o contrato a prazo determinado, a empresa contrata diretamente o trabalhador. Então, imagina que eu, Avante, eu vou precisar de um trabalhador por prazo determinado, eu vou pactuar com ele um contrato a prazo determinado. Eu não vou contratar nenhuma empresa para me colocar à disposição de trabalhadores, não. Eu mesmo, Avante, vou contratar este trabalhador e vou registrar este trabalhador. Isso mesmo, eu vou registrar esse trabalhador. Por quê? Porque o contrato a prazo determinado, ele é meu empregado, o trabalhador é meu empregado, ele tem registro na carteira. Tem registro na carteira, professor? Sim, ele tem registro na carteira. É uma contratação com vínculo de emprego, com um contrato regido pela CLT, ele tem todos os direitos trabalhistas, ele tem férias, fundo de garantia, tem direito a hora extra, tem direito a tudo. Vai mudar um pouquinho só, claro, nas suas verbas rescisórias, que daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas ele é empregado. No meu exemplo aqui, ele vai ser empregado da Avante. A única diferença é que o contrato dele vai ter data certa de início e data certa de fim. Então, eu vou contratar este trabalhador já sabendo quando o contrato dele vai terminar. Percebe que às vezes a gente pode se confundir com as nomenclaturas? Então, na língua portuguesa pode ser que pareça muito, esses contratos sejam muito semelhantes, mas vejam que eles são distintos, eles são completamente diferentes. O contrato temporário, Lei 6.019 de 74, volta aí na aula anterior, porque aquilo é o temporário. Contrato a prazo determinado, artigo 443 da CLT, contratação direta, com vínculo de emprego, ele é meu empregado. E aí vamos lá, eu coloquei no seu material que o artigo 443 da CLT permite que eu faça o contrato a prazo determinado em apenas 3 situações. A primeira situação, leia comigo aí no seu material, pega o arquivo que você baixou, que você fez download, não sei se você imprimiu, mas pega aí esse arquivo. A primeira hipótese vai nos dizer assim, de serviços cuja natureza ou a transitoriedade justifique o prazo. Então é assim, na primeira hipótese, a doutrina trabalhista costuma chamar de contrato por obra certa. Então a letra A, cujo texto está no seu material, de serviços cuja natureza ou a transitoriedade do serviço justifica o prazo, normalmente nós chamamos de contrato por obra certa. Obra, não de obra de construção civil necessariamente, obra de trabalho certo a ser realizado. É o que eu coloquei entre parênteses. O serviço justifica o prazo. Tudo bem? Aqui na Avante, às vezes eu preciso contratar esse tipo de trabalhador. Por quê? Imagina que eu tenho determinado serviço aqui na Avante, por exemplo, né? Serviço de consultoria para implantação de cargos e salários dentro das empresas, serviço de consultoria para poder fazer pesquisa de clima dentro das empresas, serviço de consultoria para poder fazer, por exemplo, implantação de gestão de competências dentro das empresas. Eu tenho esses serviços aqui na Avante e pode ser que eu feche com uma empresa que tem um projeto muito grande. E aí eu vou precisar de mais analistas, mais trabalhadores do que normalmente eu tenho aqui registrados como meus trabalhadores por prazo indeterminado. O que eu faço? Contrato alguém por prazo determinado. Para quê, professor? Para fazer este projeto específico. Para participar desse projeto específico, eu vou projetar quanto tempo eu vou demorar para terminar esse projeto, e aí eu vou contratar a pessoa por este tempo. De repente eu digo assim, caramba, para atender esse cliente aqui eu vou precisar de 3 analistas e eu só tenho um. Então eu vou contratar 2 por prazo determinado. Para fazer esse projeto eu vou demorar 8 meses. Então esses 2 trabalhadores que eu estou contratando a prazo determinado terão um contrato feito por 8 meses, tudo bem? Aí você fala assim, Rafael, qual seria o prazo máximo? Está aparecendo na tela. O contrato ele é de no máximo 2 anos.
E dentro destes 2 anos é permitida apenas uma prorrogação. Então, amigos, se eu contratei por 8 meses, se de repente esse projeto não finalizou por qualquer motivo e eu quiser prorrogar esse contrato, eu posso, apenas uma vez, desde que a somatória dos 2 pedaços aí do contrato não ultrapasse 2 anos. Então, se eu contratei por 8 meses, posso renovar? Pode. Por mais quanto tempo? Por mais 1 ano e 4 meses, porque aí vai fazer 2. Mas eu preciso só por mais 4 meses, tudo bem? Tudo bem. Aí vai ficar 1 ano no máximo, porque só pode ter 2 pedaços. Uma única prorrogação dentro deste período. Tudo bem? Tranquilo? Então, este é o contrato por obra certa. O serviço justifica o prazo. Eu tenho um cliente que é montadora, e aí essa montadora é uma montadora internacional, tem uma fábrica aqui no Brasil, mas ela produz para o Brasil e produz para exportar para fora. Às vezes, ela pega projetos para fazer o carro para exportar para a Argentina, só que é um projeto por prazo determinado. Ela vai produzir esse carro, por exemplo, por 1 ano, para fazer exportação para a Argentina, até que a Argentina comece a fazer a montagem desse carro lá. Ótimo, muito bem. Quando terminar essa linha de montagem específica desse veículo, ela não vai ter o que fazer com esses trabalhadores, e não o que ela faz? Contrata por prazo determinado. Por quê? Quando a fábrica da Argentina já estiver fazendo, já estiver montando esse veículo, ela não vai montar mais esse veículo aqui, ela não vai mais precisar desta mão de obra excedente, e logo ela vai fazer a rescisão destes contratos que foram feitos por prazo determinado. Tudo bem? Legal? Esse foi o nosso primeiro motivo, contrato a prazo determinado. O segundo motivo que está na lei, que está no 443 da CLT, que está no nosso material, diz assim, de atividades empresariais de caráter transitório. Opa, letra B, atividade empresarial de caráter transitório. Amigos, é a atividade da empresa que é sazonal. Até coloquei no slide aqui, atividade sazonal. É a atividade da empresa que justifica o prazo. Bem mais raro do que os exemplos que eu dei na letra A do 443. Na letra A, eu diria que é até comum. Talvez as empresas não utilizem tanto, mas é até comum esse tipo de necessidade. Agora, na letra B, não. Na letra B, é a atividade da empresa que é sazonal. Então, são aquelas empresas que não estão abertas o tempo inteiro. São aquelas empresas que abrem por um determinado tempo, por um determinado período, e depois fecham. Por exemplo, empresas criadas especificamente para comercializar artigos e enfeites de Natal na respectiva época. Professor, como assim? Essa empresa não está aberta o ano inteiro? Não, normalmente são empresas pequenas, elas só abrem no segundo semestre para poder produzir, comercializar enfeites de Natal, árvore de Natal, pisca-pisca, Papai Noel, aquela coisa toda, e depois elas fecham e não ficam abertas no primeiro semestre. Volto a dizer, normalmente empresas pequenas. Outro exemplo, Páscoa. Aquelas empresas pequenininhas de bairro de chocolate, e aí elas abrem em época de Páscoa, fabricam ali o chocolate, contrata 2, 3, 4 trabalhadores, por prazo determinado, e aí depois faz a rescisão destes contratos. Qual que é o prazo máximo, professor? O mesmo que eu expliquei na letra A. Tanto na letra A como na letra B, o contrato é de no máximo 2 anos, permitida uma única prorrogação dentro deste período. E aí é o seguinte, amigos, volto a dizer, muito menos comum esse contrato da letra B do que o contrato da letra A. Imagina que daqui a pouco eu vou mostrar a diferença na rescisão, né? É verdade que lá na frente a gente vai calcular a rescisão, tudo isso, mas daqui a pouco eu vou te mostrar a diferença. Não vai ter, por exemplo, o aviso prévio. Não vai ter, por exemplo, a multa do fundo de garantia, caso esses contratos sejam rescindidos no seu prazo final. Tudo bem? Então, isso já é um grande adianto para o empregador. Porque o empregador, quando pensa em rescisão do contrato, ele pensa num custo extra. E esse custo extra advém de onde? Advém do aviso prévio e advém da multa do fundo de garantia, porque o restante
Saldo de salário, o trabalhador recebe de qualquer jeito, são os dias trabalhados, a gente vai ver isso lá na frente. 13º salário ele recebe de qualquer jeito, férias ele recebe de qualquer jeito. Então, veja, as verbas a mais, digamos assim, elas são provenientes de aviso prévio e de multa do fundo de garantia. Se eu contrato o trabalhador já sabendo que este contrato tem prazo determinado, eu não vou ter esse custo extra na rescisão dele. Tudo bem? Aí você fala assim, professor, e os outros direitos ele continua tendo normalmente? Continua. 13º continua tendo direito normalmente, férias continua, tem direito a fundo de garantia, tem direito a tudo isso. A letra C do contrato a prazo determinado, no 443 da CLT, é o contrato de experiência. É o mais comum, sem dúvida nenhuma, de todos os contratos a prazo determinado. Contrato de experiência é de no máximo 90 dias. E, meus amigos, quando eu digo 90 dias, eu não estou dizendo 3 meses. Atenção comigo aqui. Quando eu digo 90 dias, eu não disse que o contrato de experiência é de no máximo 3 meses, porque é diferente. Se eu contrato meu empregado no dia 1º de junho, se eu pensar em 90 dias, pensa comigo, né? Junho tem 30, são 90 corridos, julho tem 31. Só aí, 30 mais 31, só aí eu já tenho 61 dias. Menos 90, faltam 29. Então, junho, julho, 29 de agosto. Beleza? O contrato dele que iniciou em 1º de junho, 90 dias contados de forma corrida, conta todos os dias de forma corrida, 90 dias vai dar no dia 29 de agosto. Agora, se eu falasse 3 meses, eu faria assim, 1º de junho, 1º de julho completou um, 1º de agosto completou outro, 1º de setembro completou outro. Opa, dá diferente. Então, são 90 dias. E dentro deste período, eu também posso ter uma prorrogação. Por isso que de praxe o mercado faz 45 mais 45. Rafael, tem que ser assim, períodos iguais? Não, gente. Isso é para eu fazer de forma igualitária, 45, 45. Veja que eu estou fazendo 90 dias no máximo, com apenas uma prorrogação. Beleza. Mas as duas regras aplicáveis são apenas essas duas. 90 dias no máximo, com apenas no máximo uma prorrogação. Então, por exemplo, poderia fazer 60 mais 30? Poderia. 60 mais 30 dá 90, eu fiz apenas uma prorrogação. 30 mais 60? Da mesma forma. 10 mais 80? Da mesma forma. 10 mais 80 dá 90, eu tive apenas uma prorrogação. Rafael, poderia fazer 1 mais 89? É uma situação meio esdrúxula, né? Já pensou? Trabalhador, eu vou te contratar e o seu contrato é de apenas 1 dia de experiência. Você tem 1 dia para provar que você é bom. Se você provar que você é bom em 1 dia, aí você ganha mais 89 de experiência. Amigos, não vai acontecer na vida prática, por óbvio. Mas, juridicamente, poderia. Porque 1 mais 89 dá 90. E eu tive apenas uma prorrogação. E eu volto a dizer, estas são as 2 únicas regras que eu vou observar. Tudo bem? Beleza aqui, legal. Você pode estar pensando assim, né? Rafael, eu posso fazer uma contratação direta por 90 dias? Posso. Mas daqui a pouquinho, quando eu te mostrar a questão da rescisão, das multas aplicáveis, aí você vai perceber que normalmente não se aplica 90 direto, justamente pelo risco que isso acabaria trazendo. Gente, outra coisa importante. Comentei sobre a possibilidade de fazer este contrato por 90 dias, no caso do contrato a prazo determinado, e comentei da possibilidade de fazer por até 2 anos, né? 90 dias no caso de experiência, determinado por experiência, e de até 2 anos nos 2 primeiros casos do 443, o obra certa e atividade sazonal. Agora é assim, no seu material eu até coloquei, entre o término de um contrato a prazo determinado e o início de um novo contrato a prazo determinado, deve haver um lapso de tempo de pelo menos 6 meses. É o artigo 452 da CLT. Caso não haja esse lapso temporal, o segundo contrato será obrigatoriamente por prazo indeterminado. Ih, professor, como é que é a história aí?
terminou o contrato de experiência do trabalhador, vou rescindir e pactar um outro contrato de experiência? Não, porque se eu fizer isso, o contrato, o segundo contrato, vai pertencer ao primeiro. Aí é aquela questão da unicidade contratual. Para que não haja unicidade contratual, para que esse segundo contrato não seja por prazo indeterminado, para poder contratar de novo por prazo determinado, tem que esperar um lapso temporal de 6 meses. Eu até coloquei uma outra observação no seu material, acompanha comigo lá. Em se tratando de contrato a prazo indeterminado, o artigo 313 da Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, né, MTP 671 de 2021, dispõe que, para o empregado demitido, sem justa causa, será considerada fraudulenta a recontratação dentro dos 90 dias subsequentes à data de sua rescisão. Amigos, essa portaria 671 é a portaria que unificou diversas outras portarias que tratam sobre trabalho. Ela é uma continuidade daquele decreto 10.854 que eu falei, que é o marco legal, é o marco trabalhista infralegal. É uma continuidade. O decreto 10.854, ele unifica uma série de decretos e a portaria 671 unifica uma série de portarias. Essa regra já existia desde o começo dos anos 90 e foi apenas colocada neste decreto, nessa portaria, porque ela unifica todas as que existiam. Amigos, o que ela está dizendo? Que se for um contrato a prazo indeterminado e a empresa demitir o trabalhador, se ela for recontratar, ela tem que esperar 90 dias. Por quê? Porque senão considera fraude. Fraude ao fundo de garantia, né? Porque senão vai caracterizar que ela dispensou o trabalhador para poder liberar indevidamente o fundo de garantia e aí, na sequência, fez a recontratação. Tudo bem? Bacana? Agora é o seguinte, acompanha comigo também, porque como é que fica a rescisão do contrato a prazo determinado? E aqui é para qualquer uma das 3 hipóteses que nós falamos. Eu digo assim, né? Havendo rescisão do contrato a prazo determinado, com iniciativa da empresa, o empregado deverá receber uma indenização equivalente à metade dos dias que faltam do contrato. Isso está previsto lá no artigo 479 da CLT. Então, aqui, nós estamos falando de uma rescisão com iniciativa da empresa antes do término deste contrato. Por exemplo, imagina um contrato de experiência de 45 dias e no 35º dia deste contrato, a empresa dispensa o empregado. Como restam 10 dias, a empresa deverá pagar uma indenização equivalente ao valor de 5 dias, porque é metade do que falta deste contrato. Tudo bem, tranquilo, professor? Eu fiz um contrato de experiência de 45 dias, com 5 dias eu demiti o trabalhador. Pô, legal, faltavam quantos? Faltavam 40, então tem que pagar metade, vai pagar 20. É por isso que eu falei que a empresa nunca vai fazer o contrato direto por 90 dias, salvo convenção coletiva, né? Salvo acordo coletivo que obrigue. Mas por quê? Porque o risco é muito grande. No exemplo aqui que nós estamos vendo em tela, se de repente eu pactuei um contrato de 90 dias direto e com 35 dias eu demito esse trabalhador, restam 55. Então, veja, eu vou ter que pagar metade de 55, vou pagar para ele 27 dias e meio. Amigos, é quase um aviso prévio. Tudo bem? Ó, essa multa é aplicada quando o contrato é rescindido por iniciativa do empregador, portanto, da empresa, antes do seu tempo final, tudo bem? Se o contrato for rescindido no término, no 45º dia, no término, aí não há que se falar desta aplicação. E aí, neste momento, você está se perguntando, mas professor, e se for o empregado que pedir demissão antes do término do contrato? Aí eu digo lá, acompanha comigo, se a rescisão for por iniciativa do empregado, poderá a empresa cobrar os prejuízos advindos da demissão, não podendo referida indenização ser superior do que aquela que o empregado receberia se estivesse sendo dispensado, portanto, metade dos dias que faltam do contrato. Este é o artigo 480 da CLT. Você fala, professor, mas que história é essa de prejuízos? Amigos, toda rotatividade gera prejuízo para o empregador.
seja o prejuízo de tempo que ele teve para poder fazer o processo seletivo, seja prejuízo na contratação de uma consultoria para poder prestar serviço de seleção de pessoas, uma agência de emprego, ou qualquer outro tipo de prejuízo, horas de treinamento, de integração. Então, é justo que a lei coloque uma penalização, uma reciprocidade também ao empregado que quebrar este contrato antes do término. Então, qual que é a penalidade? A mesma que foi colocada para a empresa. Se o empregado pedir demissão antes do término, a empresa poderá, perceba que é uma faculdade do empregador, a empresa poderá descontar da rescisão deste trabalhador metade do que falta do contrato dele, tudo bem? Metade dos dias, valor equivalente a metade dos dias que falta do contrato dele. Veremos mais, mas muito mais sobre a rescisão do contrato de trabalho a prazo determinado, de experiência, tudo isso, quando nós falarmos sobre rescisão, quando nós calcularmos a rescisão do trabalhador. Agora, para finalizar essa aula, é assim, caso tenha no contrato do trabalhador uma cláusula, prevendo uma cláusula rescisória de direito recíproco, como é que é, professora? Uma cláusula securatória do direito recíproco à rescisão, caso exista esta cláusula no contrato dele, estas multas poderão ser substituídas pelo aviso prévio. Então, como é que é? Se quando eu pactuei o contrato dele, lá atrás, quando eu contratei ele, pactuei o contrato dele, eu coloquei nesse contrato uma cláusula assecuratória do direito recíproco na rescisão, eu estou dizendo assim, ao invés de utilizarmos a multa do 479 e a multa do 480, nós vamos utilizar aqui o aviso prévio, tudo bem? Então, 30 dias. Então, não vai ser metade do que falta no contrato, vai ser 30 dias, porque eu quero maior previsibilidade, para mais ou para menos 30 dias. Mas isso tem que estar no próprio contrato do trabalhador, previsto no contrato do trabalhador. Legal? É o artigo 481 da CLT, 481 da CLT. Amigos, tudo bem? Esse tipo de cláusula, ele dá previsibilidade, por quê? Porque imagine nesses contratos a prazo determinado, da letra A e da letra B. São contratos grandes. Eu contrato aqui, eu dei um exemplo, por 8 meses. De repente, com 1 mês eu percebo que este trabalhador não vai se adaptar à empresa. Amigos, se eu tivesse que pagar metade do que faltar do contrato de 8 meses, o cidadão cumpriu 1 mês, faltam 7. Eu teria que pagar 3 meses e meio, tudo bem? É muito mais com aviso prévio. Isso torna a empresa, tanto para a empresa como para o trabalhador, um contrato muito vulnerável. Porque se ele pedir demissão também, ele vai ter uma rescisão praticamente zerada. Porque eu vou pagar o que é de direito e vou descontar os 3 meses e meio, o valor referente a 3 meses e meio. Vai dar uma rescisão zerada, claro, porque ele não vai poder devolver dinheiro ao empregador. O risco do negócio é do empregador, e a gente vai ver lá na frente, a rescisão, quando der negativa, a empresa tem que zerar essa rescisão, mas fique tranquilo, se tiver dúvida sobre isso, anote, me pergunte lá na aula específica, porque nós vamos abordar isso lá na frente, tudo bem? O que eu quero te mostrar agora, o que eu quero te dizer agora, é que o 481 da CLT, a cláusula securatória do direito recíproco à rescisão, que troca as multas do 479 e 480 pelo aviso prévio, ela dá maior previsibilidade, principalmente para esses contratos maiores, contratos da letra A e da letra B. Não que ela não possa ser utilizada pela letra C, tá? Que é o contrato de experiência. Muito pelo contrário, pode sim, para qualquer um dos 3. Mas ela traz principalmente para a letra A e para a letra B maior previsibilidade na contratação. Tudo bem? Na próxima aula eu vou te explicar como é que funcionam as estabilidades nesse tipo de contrato, no contrato a prazo determinado. Até lá, tchau, tchau.